Queridos, boa noite. Vamos falar então hoje do módulo 11, sobre essa portaria e resolução que fala da lista dos medicamentos controlados. Vamos falar um pouquinho da atenção psicossocial, a dependência química e a problemática do suicídio. Então, quando nós falamos dessas resoluções, nós estamos falando de listas de substâncias de controle especial. E sempre essa lista vai ser atualizada. Então, nós sempre temos que estar atentos às atualizações dessa lista pelo próprio Ministério da Saúde. Lembrando que a notificação de receita, tipo A, por exemplo, é de cor amarela. Então, são usados para medicamentos das listas A1, A2, A3, entorpecentes e psicotrópicos. Esse receituário, né, é um bloquinho mesmo, de receituário amarelo, numerado e controlado. Ela é fornecida gratuitamente aos profissionais e às instituições cadastradas. O talãozinho, vamos dizer assim, né, de receituário de cor azul é usado para prescrição de benzodiazepínicos, barbitúricos e anorexígenos, também fornecido aos profissionais e instituições que vão solicitar esse receituário, sempre lembrando que tem que justificar o diagnóstico da doença, a posologia, né, o quanto da medicação o paciente vai usar, a dose, a assinatura, certo? E o paciente vai adquirir esse medicamento controlado só com a documentação e o receituário preenchido adequadamente. E o receituário de controle especial de cor branca, ela deve ser preenchida em 2 vias, para que também o paciente consiga adquirir a medicação, e é utilizada principalmente por pacientes que usam medicamentos anticonvulsivantes, antidepressivos, antipsicóticos e até mesmo anabolizantes. Os retrovirais, eles devem ser preenchidos em formulário próprio, fornecido pelo Programa Nacional de DST-AIDS, e a notificação de receita para a prescrição de talidomida, que é da lista C3, é de cor branca, e aí é utilizada pelos serviços públicos, tá bom? As substâncias retinóicas da lista C2, elas são prescritas em notificação de receita especial também, branca, e no caso só pelo médico e instituição cadastrada, tá bom? Nos estabelecimentos hospitalares, clínica médica, a instituição que fazem uso, né, de medicamentos à base dessas listas, eles poderão ser dispensados ou dados a pacientes internados em regime semi-internato, quando tem a receita da instituição, do estabelecimento, com logotipo, tudo adequadamente. Essa portaria, então, ela tem essas listas, olha, tem 93 medicamentos, 13 medicamentos, substâncias psicotrópicas, ou seja, todas essas listas, olha, depois vocês vão verificar na legislação, elas são medicamentos controlados, certo? Por quê? Porque causa dependência química, porque podem trazer efeitos indesejáveis, efeitos colaterais, e então elas não podem ser de fácil acesso. Vejam, assim como antibióticos, né? Já tem controle de fornecimento só com receita, essas listas desses medicamentos também. Então, eu trouxe para vocês aqui os principais usados no dia a dia da saúde mental. Então, o bromazepam, que é o Lexotan, é usado por indicação como ansiolítico. Clonazepam, que é o Rivotril, é um adjuvante no tratamento de crises epiléticas, é um ansiolítico em geral, e ele é indicado também para tratamento da síndrome das pernas inquietas e tratamento de vertigens. Cuidado, porque tem muitos pacientes que a gente percebe que consegue da vizinha, né? Do vizinho, do amigo, enfim, outro dia eu vi essa situação.
né, de paciente pedindo para o amigo o Rivotril porque estava muito nervoso, muito ansioso. Então, nós temos que orientá-los que esses medicamentos são de uso individual, são de uso controlado e não pode ficar o paciente que faz uso indicando para conhecidos, né? O diazepam ou Genpax e Valium, que são nomes comerciais, né? Mas o nome farmacológico é diazepam, é um benzodiazepínico, indicado como ansiolítico, anticonvulsivante em casos de emergência, relaxante muscular e sedativo. O fenobarbital, que é mais conhecido até como Gardenal, ele é um anticonvulsivante, hipnótico e sedativo. O nitrazepam, que é um benzodiazepínico, é bastante utilizado nos distúrbios de sono. Ácido valproico, ou Depaquene, que é mais conhecido até como Depaquene, né, o nome comercial, ele é um anticonvulsivante, mas também indicado em alguns casos como estabilizador de humor. Amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico usado em tratamento de enxaquecas. Biperideno, que é o Aquineton, indicado para síndrome parkinsoniana, controle de rigidez e tremores, distonias agudas, acaxia, síndromes parkinsonianas, induzidas inclusive por neurolépticos e outros fármacos similares que têm como efeito colateral esses tremores, né? E acabam tendo que usar também o biperideno. A carbamazepina, que é um anticonvulsivante, um antipilético, que o nome comercial é Tegretol. Quando nós falamos, um dos laboratórios, né? Que aliás é o laboratório que começou, né, o uso da carbamazepina, começou a fabricar. Então, mas o nome farmacológico é carbamazepina. O citalopram, que é um antidepressivo, inibidor da recaptação da serotonina, um neurotransmissor que nós já estudamos. Clomipramina, que é o anafranil, que é um antidepressivo tricíclico mais antigo, mais clássico. O Amplextil, que é o clorpromazina, que é um antipsicótico, que atua bloqueando os receptores dopaminérgicos, pós-sinápticos, né? E aí ele é usado bastante no protótipo no tratamento de pacientes esquizofrênicos. Quando nós falamos em uso de antipsicóticos, nós já estamos lembrando do que é uma psicose, né? Quando o paciente tem alucinação, delírio. Então, os medicamentos antipsicóticos, eles calam as vozes, eles tiram toda essa situação fora da realidade da mente desses pacientes. Então, quando eles melhoram, eles muitas vezes querem parar de usar porque eles estão bem. Não pode, eles estão bem porque estão usando a medicação. Isso tem que ser muito bem orientado, tanto para o paciente quanto para a família, tá bom? O Idantal, ou fenitoína, ele é um anticonvulsivante, antiepilético também, é usado no tratamento e prevenção de convulsões, tanto na epilepsia quanto pós-neurocirurgia. Aí, no caso, é preventivo mesmo, tá bom? Aí vai ser acompanhado esses casos pós-cirúrgica e vai determinar o tempo, né, que esses pacientes vão realmente precisar do Idantal. A fluoxetina, um dos nomes comerciais é o Daforin, mas ele é um antidepressivo, inibidor seletivo da recaptação da serotonina e assim estabiliza o humor, estabiliza a situação psicológica, enfim, emotiva do paciente. O decanoato de haloperidol, que é um antipsicótico muito eficaz contra os sintomas produtivos das psicoses, delírios, alucinações. Vejam, de novo, um antipsicótico. Ele tem uma ação sedativa nas condições que o paciente fica muito agitado, com aquela agitação psicomotora. O Aldol, ele alivia perturbações de delírios e alucinações também, nos casos dos pacientes com esquizofrenia, e também é usado em alguns casos de idosos e agitação ou agressividade. Lembrando que tem pacientes que acabam muitas vezes usando os dois. Por quê? Porque, no caso, o médico ele avalia doses de manutenção e doses para evitar crises agudas, certo? De
crises de transtorno mental mesmo, agitação, agressividade, tá bom? Que é fora da realidade, né? Portanto, que ele é um antipsicótico. Bom, paciente que tem a necessidade de uso do tofranil, imipramina, que é um antidepressivo, usado para tratar dor neurogênica, dor reumatológica, enurese noturna, ou seja, pacientes que têm depressão resistente aos medicamentos, né, que são usados, no caso, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, da noradrenalina, então pode ser indicado também esse antidepressivo. A levodopa ou prolopa, utilizados em pacientes com Parkinson, ou levodopa carbidopa, que tem, às vezes o paciente apresenta melhor resposta ao tratamento. A benzerazida levodopa, que é um antiparkinsoniano com efeito terapêutico mais rápido. E o Neosine, que no caso é um neuroléptico, antipsicótico, que vai fazer o quê? Ele tem ação bloqueadora dos receptores pós-sinápticos dopaminérgicos. Então, ele tem um efeito, né, indicação como sedativo, potencializador de analgésicos, e é usado também em psicopatias agudas ou crônicas, e também em casos de pacientes com esquizofrenia crônica. O lítio, que é um estabilizador de humor no tratamento de pacientes psiquiátricos, no caso, é muito utilizado nos transtornos bipolares, e profilaxia recorrente e prevenção da fase depressiva. Ele é bem utilizado em casos de depressão, associado com outros medicamentos que o paciente já faz uso. Naltrexona, que é um antagonista opioide, que é usado para atenuar ou bloquear os efeitos subjetivos dos opioides, como parte do tratamento de pacientes que estão fazendo acompanhamento, né, tratamento do alcoolismo. Então, ele é utilizado como antagonista no tratamento da dependência dos opioides e é administrado exogenamente, né? Então, aí no caso até tem a foto aí dos medicamentos via oral. Nortriptilina, que é um antidepressivo que inibe a recaptação da serotonina e da norepinefrina. O neuleptil, que é um antipsicótico, usado em distúrbios de comportamento, agressividade, psicose de longa evolução, esquizofrenia ou mesmo delírio crônico. Eu sempre gosto de lembrar que os pacientes que fazem uso de medicamentos por conta de comportamentos com agressividade, eles devem ser vistos com muito carinho e não pode negligenciar a terapia de comportamento, tá bom? Porque só o remédio não vai fazer milagre. Sparine, que é um antipsicótico fenotiazina, que também vai agir nos receptores da dopamina, ele é também indicado como sedativo. A sertralina, Zoloft, que é um antidepressivo, também agindo na inibição da recaptação da serotonina. E o meleril, né, que é o tioridazina, que é o indicado tanto para distúrbios mentais psicóticos como não psicóticos graves, como paciente com agitação, depressão, distúrbios de sono crônico, né, psicóticos, que estão hospitalizados ou em nível ambulatorial. Também é indicado em pacientes geriátricos, idosos com agitação, ansiedade, depressão grave. Durante o paciente que está em tratamento de retirada, né, do etilismo, né, da retirada do álcool, então ele vai ser usado também para alívio de sintomas de abstinência, né, de agitação, alucinação, ansiedade. Também ele pode ser utilizado para auxiliar no tratamento de depressão com agitação. Em crianças com distúrbios graves de comportamento, tem médicos que acabam também indicando, tá? E é sempre importante lembrar as mães que essas crianças precisam de acompanhamento comportamental. E o Depaquene, que é usado como anticonvulsivante e estabilizador de humor, tá bom?